Sabemos que o projeto chamado Ius Italia, apresentado pelo ministro Antonio Tajani, promete mudar radicalmente quem pode ou não ser italiano. Mas será que essa proposta é realmente algo novo? Enquanto italianos ao redor do mundo enfrentam verdadeiros obstáculos para conseguirem o seu reconhecimento da cidadania por sangue, o governo italiano agora parece caminhar na direção oposta. Facilitar a cidadania para quem cresce ou nasce no país, independentemente da sua origem. É hora de abrir os olhos. O Ius Italia é, na verdade, o Ius Soli, uma proposta historicamente empurrada pela esquerda italiana, mas agora apresentada com uma nova embalagem. Nesse vídeo vamos analisar por que essa escolha não é apenas técnica e jurídica, mas é cultural e identitária. Antes disso, curta o vídeo e se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações e se você tem interesse, agora é possível ser membro do canal e ter conteúdo exclusivo e outros benefícios. Nos últimos dias, essa discussão relacionada à cidadania italiana tem tomado conta de muitos meios de comunicação. O nome do projeto Ius Italia, proposto pelo ministro Antonio Tajani, pode soar como algo novo e até mesmo moderno. Mas quando analisamos com cuidado aquilo que está acontecendo dentro desta proposta do Ius Italia, chegamos à conclusão que esse Ius Italia não é nada mais do que o Ius Soli, só que apresentado de um novo jeito. A proposta do Ius Soli sempre teve como objetivo conceder automaticamente a cidadania às crianças nascidas na Itália, mesmo que seus pais sejam estrangeiros. Portanto, é uma ideia baseada no território. Nasceu na Itália, é automaticamente italiano. Simples assim. Mas essa simplicidade esconde algo muito mais complexo. Segundo Tajani, Ius Italia trata-se de conceder a cidadania para os filhos dos imigrantes que nasceram no país ou chegaram antes de uma certa idade, desde que esses tenham frequentado as escolas italianas por pelo menos 5 anos. Ou seja, um critério burocrático mínimo, fácil de ser cumprido e que na prática leva às mesmas consequências do Ius Soli: abrir as portas à cidadania italiana para pessoas que não têm raízes históricas e nenhuma ligação cultural com a Itália. Essa manobra de mudar o nome da proposta sem alterar efetivamente a sua essência é o que muitos críticos estão chamando de Ius Soli, mas disfarçado. Uma jogada política de mestre para suavizar a reação popular, porque a população da Itália é contra o Ius Soli, e finalmente conseguir emplacar isso. E é exatamente isso que precisa ser entendido por nós e também para a população da Itália, que o tal do Ius Italia é simplesmente uma ideia velha, já super rejeitada, que está sendo embalada com uma nova cara. Uma ideia que, aliás, vem sendo empurrada há anos por setores progressistas da política italiana e que agora reaparece pelas mãos de um ministro de centro-direita. Sim, Tajani pertence ao Forza Italia, o mesmo partido do Berlusconi, e a sua proposta sinaliza para muitos uma guinada ideológica, ou no mínimo uma tentativa de apaziguar a ala progressista, com quem o governo atual tenta manter um equilíbrio instável. Caso você queira reconhecer a sua cidadania, mesmo que você não seja neto e nem filho, é importante que você entre em contato com a Alma Cidadania para ver agora como são as condições, se isso é possível ser feito no momento e como é possível ser feito. Fale com eles e mencione que você chegou até eles através do Lenguamare, para que, se tudo for possível, então você consiga o seu desconto. A reação não demorou. A Lega de Matteo Salvini, conhecida por sua posição firme contra a imigração ilegal e pelo discurso de proteção da identidade italiana, reagiu com força. Os parlamentares da Lega apresentaram uma emenda ao projeto de lei que altera pontos polêmicos do texto, reconhecendo o direito à cidadania italiana aos descendentes diretos, inclusive netos, mesmo que nem eles nem seus pais tenham nascido em território italiano. O debate no Senado italiano explodiu. Ao todo foram apresentadas até agora 106 emendas ao projeto original do ministro Tajani. Isso mostra não somente a polêmica em torno do tema, mas também a tentativa clara de muitos parlamentares de tentar frear o que vai acontecer aos ítalo-descendentes e também aquilo que vai acontecer depois disso para a Itália. O MAIE, Movimento Associativo Italiani all'Estero, que representa os italianos do exterior, foi direto ao ponto. Segundo Riccardo Mello, líder do movimento, o decreto atual da forma como foi redigido abre caminho para o Ius Soli e ameaça a identidade italiana, não apenas dentro da Itália, mas no mundo inteiro. Para Mello, é inaceitável que, enquanto descendentes legítimos de italianos enfrentam cada vez mais barreiras para obter
obter o reconhecimento da sua cidadania, ao mesmo tempo se abre uma via facilitada para cidadãos estrangeiros que mal chegaram ao país. E os números ajudam a entender o que está acontecendo. Em cidades como Veneza, por exemplo, 1 em cada 3 novos venezianos é de Bangladesh. Isso mesmo, 1 em cada 3. A Itália está passando por uma transformação demográfica profunda e políticas como o Ius Italia aceleram esse processo sem um debate claro com a sociedade. Portanto, tudo isso que esses políticos estão fazendo vão extremamente na contramão daquilo que, por exemplo, sempre foi feito aqui no canal, inclusive com o ensino da língua vêneta para os descendentes de vênetos. Inclusive, se você tem origem vêneta, não deixa de aprender a língua comigo no meu curso. Todos os links estão disponíveis aqui abaixo. Essa era a língua dos nossos imigrantes, ainda continua sendo falada lá na região do Vêneto e em muitos locais do mundo. É uma língua verdadeira, separada do italiano. O vêneto vem lá desde o século XIII, já reconhecido como uma língua própria. Não deixa de estudar o vêneto, faz um pouco diferente dos novos italianos. Mas é essencial dizer que não se trata aqui de xenofobia ou negar direitos humanos. A Itália sempre foi uma terra de acolhimento, mas há uma diferença nítida entre acolher e entregar de forma indiscriminada a cidadania, que é um dos bens mais preciosos de uma nação. A cidadania não é um papel, uma mera formalidade burocrática, assim como defende o ministro Tajani. Ela carrega consigo, sem sombra de dúvidas, uma cultura milenar, uma história que atravessou séculos, impérios, guerras e, acima de tudo, ela representa valores. Portanto, não é algo que se deve entregar sem nenhum critério. O Ius Italia, que na verdade é o Ius Soli disfarçado, ao exigir apenas um período mínimo de escolarização, não leva em conta aspectos fundamentais como o envolvimento com a cultura local, o respeito às tradições e a adesão a valores cívicos e democráticos fundamentais. E aqui está o cerne da questão. O projeto do Tajani, dito conservador, ao invés de reforçar a identidade italiana, está enfraquecendo-a. E isso, em nome de uma integração forçada, pode ter o efeito oposto. Gerar ainda mais fragmentação social, criar comunidades paralelas e alimentar tensões étnico-culturais. Basta ver o que aconteceu em outros países da Europa, como a França e a Alemanha, que adotaram políticas similares. O resultado foi o aumento da segregação, a dificuldade de integração real e um sentimento crescente de rejeição por parte das populações locais. A Itália ainda tem tempo de evitar esse caminho, mas para isso é preciso muita coragem política. É preciso dizer claramente que a cidadania não é um direito automático. Ela é sim um direito meritório, é necessário que você tenha no mínimo ascendência. Mais do que nunca a sociedade civil precisa estar atenta, porque isso não vai mudar apenas a vida daqueles ítalo-brasileiros ou, enfim, descendentes de italianos pelo mundo que ainda não conseguiram reconhecer a sua cidadania. Isso vai mudar a vida deles lá dentro. Repito, o Ius Italia está sendo vendido como algo bom, algo novo, mas na verdade são concessões ideológicas. Novamente, o projeto da cidadania italiana, a base dele, é apenas o Ius Soli sendo vendido com uma outra roupagem. E você, me deixa aqui nos comentários, acredita mesmo que esse Ius Italia, que é a base do decreto-lei aí do ministro Tajani, é uma nova proposta? Ou você acha, assim como eu, que é apenas o velho e perigoso Ius Soli, só que pintado com uma outra cor? E além do mais, se você quiser saber a verdade sobre todo esse silêncio da primeira-ministra Giorgia Meloni em relação à cidadania italiana, que ela se dizia favorável à cidadania italiana para os descendentes no mundo, então assiste esse vídeo aqui.